Oi, bom dia. Eu sou o Bruno e eu vou gravar uma aula de gerenciamento de risco. Então, a gente já tem as estratégias, a gente já sabe operar no mercado, a questão de leilão, né? Tanto do mini índice quanto do Nasdaq. A gente precisa fazer um gerenciamento para poder, primeiro, sobreviver no mercado, né? Fechar um mês positivo e a gente saber onde a gente está pisando e como que a gente vai agir em cada etapa do caminho, tá bom? Então, vamos lá. Não sei se vai ser uma aula demorada, mas eu quero passar toda a visão para você ter um norte para começar a fazer suas operações aí sem medo e com foco em tirar dinheiro do mercado, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho do que eu escrevi. Operações com mesa proprietária têm uma baixa barreira de entrada, mas em contrapartida, menos de 15% dos candidatos chegam no saque, muitas vezes por indisciplina com a estratégia e principalmente erro na gestão de capital. Entre os meus alunos e dos que eu acompanho, eu percebi alguns pontos cruciais que definem aqueles que se dão bem, que são bem-sucedidos, né? E os daqueles que estão patinando, mas também estão chegando lá. Então a gente vai aqui para a próxima. Um disclaimer muito grande que eu tenho que fazer em todos os vídeos: não existe uma estratégia infalível. Todas elas têm risco, tanto alto quanto baixo, mas todas têm risco. O mercado de renda variável não tem como prometer ganhos. O dia de ontem não vai representar o dia de amanhã. Então você tem que ter isso na tua mente. Eu preciso montar várias fontes de renda para que, se uma der errada, os outros vão cobrir. Então, pense dessa forma. Estratégia no mercado americano, mercado nacional, a gente tem que ter o máximo de risco controlado. A gente sabe quando entrar, quando sair e o que acontece se der tudo errado, tá bom? Então, tem o plano A, tem o plano B. Eu vou ensinar isso aqui de uma forma que a gente nunca fique sem conta operando, tá? Então vamos lá. Não existe estratégia infalível. Então já deixo aqui bem claro. Então a gente vai passar aqui para a planilha. A planilha onde a gente vai entender como que funciona. Primeiro vamos falar de mini índice, que é onde eu comecei. Vamos lá. Então eu tenho aqui meu diário de trade. Eu já deixei tudo acelerado. Eu ia fazer montar no vídeo, mas ficou um vídeo muito grande e muito tempo eu fiquei me batendo aqui para aprender a utilizar as fórmulas, né? Que eu sou do Excel, agora estou usando o Excel do Google, mas eu já fiz todas as ponderações que eu precisava para nossa explicação. Então a gente tem aqui o histórico de 18 meses de operação dessa estratégia da abertura do leilão. O nosso indicador, tudo certinho da forma que a gente conhece, lá dos outros vídeos. Agora vamos pensar um pouquinho como gerenciar e como vamos sobreviver, né, durante o mês, usando a estratégia. Então a gente faz reversão conforme o volume do dia anterior. A gente tem uma previsão de como que o mercado pode se comportar na abertura. A gente não tem 100% de acerto, não existe isso, mas a gente tem uma boa taxa de acerto e a gente pega o momento mais forte do mercado, onde ele vai dar aquela porrada e a gente consegue sair vitorioso praticamente o mês todo. Então tem várias formas de a gente gerenciar nosso capital. Então eu vou começar com o capital como se fosse um iniciante, primeira vez que está operando bolsa, quero arrancar algum dinheiro do mercado. Então o mínimo para se operar hoje seriam uns 1.300. R$ 1.300 para você colocar na bolsa e ter direito a 13 contratos, que dá equivalente aí a 3 inversões. Então dá para fazer tranquilo. Se a gente precisa de mais reversões, a gente precisa de mais saldo na corretora, mas isso é para outros vídeos que a gente vai falar. Eu vou te explicar como alavancar uma conta de 1.300 para 5.000, tá? Mas aqui é para a gente entender como funciona o gerenciamento. Então eu fiz aqui várias simulações e a gente vai trabalhar em cima delas. A gente sabe que vai até a terceira reversão, então vem aqui, vamos falar da primeira simulação, que é a mais normal que o pessoal usa. Então vamos lá. Na primeira, a gente vai até a terceira reversão, como está descrito aqui, e toda vez que a gente vai pegar o indicador, ele vai dar um sinal de compra ou venda. A gente vai fazer o leilão com base no sinal do indicador. Então, no primeiro dia, deu uma reversão, as 3 reversões cobriram, né? E foi pagando. Então,
passou o mês todo, só chegou uma vez na terceira reversão e pagou. A gente saiu ileso esse mês aqui. Deu para começou com 1.300, terminou com 1.875. Então a gente tem aqui, eu até peguei a tabelinha de janeiro. Então, janeiro inteiro ele pagou a gente, deu tudo certo. Essa é a simulação 1. Então, se passar da terceira reversão, a gente não aguenta a conta história, tá? Vamos lá, simulação 2. A gente só vai até duas reversões. Então, toda vez que tiver duas reversões, a gente vai dar como perdido. Então, aqui. Vai até a segunda reversão e dá a segunda reversão, né? Não vai para a terceira. Então, toda vez que tiver a terceira reversão, a gente dá como um dia perdido. Então, esse aqui foi o dia de loss. Não perdemos esse dia. Então, praticamente saímos 0 a 0. Se der errado e a gente operou o mês todo, a gente sai no 0 a 0. Na terceira simulação, a gente só vai até a primeira reversão. Então, dias que dá a primeira reversão, a gente perde R$ 200, que é aqui, ó. Primeira e segunda. É a soma desses 2 dias, né? Duas reversões, a gente devolve 4 dias de lucro pro mercado. Então, aqui teve bastante, acertou bastante dias, mas teve esses 2 dias aqui, né? 2 e 3 reversões. Depois tudo com uma e pagou. A gente saiu com menos R$ 100 do que a gente tinha investido. Isso aceitando ir até a primeira reversão. Com 0 reversões, a gente fica meio que negativo. A gente perde aí um pouco mais de R$ 325. Tá? E essas são as simulações. Para quem tem pouco capital, eu acredito que seria interessante só a simulação 1, né? Que aí você consegue extrair do mercado. E é muito raro. A terceira ou quarta reversão é muito raro. Então, a gente tem aí um histórico de 18 meses. São bem raras as vezes que chega na terceira reversão. Aqui, 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 aqui. Tem mês que não chegou na terceira. Os últimos meses não chegou na terceira, né? Os últimos 3 meses, só teve uma terceira reversão agora no mês 6, né? Então tem uma constância bem legal da nossa estratégia. Então, com pouco saldo, você consegue extrair dinheiro no mercado. O que a gente identificou e o que eu estou usando pessoalmente para mim? O que a gente identificou que nos primeiros dias do mês são os dias de montagem de opções, né? Então, esses dias, a maioria deles não, nem chega na terceira reversão. Se a gente puxar o histórico aqui, do dia 1 até o dia 10 de cada mês, você vai ver que não chegou na terceira reversão, dia 1 até o dia 10, aqui, não chegou na terceira reversão. Então você tem um padrão que nos primeiros dias de cada mês, até o 10º dia do mês, não tem reversão. Isso é excelente para gente, porque eu, em vez de tentar pegar o mês todo o dinheiro, eu só pego aqui nos 10 dias de cada mês. Então aqui, ó, é aqui. Então, como eu sei que tem uma chance muito baixa de chegar na terceira reversão, eu preparo a terceira reversão, né? Para caso de uma emergência, mas eu pego pesado com o mercado. Então, eu extraio todo o dinheiro das minhas contas, eu tiro nos 10 primeiros dias do mês. Então, isso é excelente para quem tem pouco capital, quer extrair do mercado com essa estratégia. Então, isso aqui é uma excelente opção para você tirar dinheiro do mercado. Deixa eu só marcar aqui. Esse dia aqui também valeu. Como décimo dia de cada mês. Debaixo do azul, claro. Isso? Então, beleza. Essas são as formas de você enxergar os riscos dentro da nossa estratégia. O que seria interessante? A gente ter outras formas de pensar e trabalhar o nosso capital. Então você vê que a melhor forma são os 10 primeiros dias de cada mês, né? E seguindo até a terceira reversão. A gente tem uma taxa de acerto. Nos últimos 18 meses, a gente não precisou, né? Até esse aqui, ó, a terceira reversão veio no dia 12. Então já estava fora dentro da nossa janela. Então a gente já teria batido o dinheiro do nosso mês aqui, até aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse seria o nosso mês de entradas. Então não teve nem segunda reversão. Então, se a gente colocasse ali os R$ 500
de meta cada dia, a gente teria lá um pouco mais de 2.500. Então, é uma estratégia muito boa para o comecinho do mês. Então, se a gente gerenciar da forma correta, vai dar tudo certo. Vamos lá. E eu tenho uma quarta simulação. Eu tenho um cliente que ele gostou muito da estratégia e ele se focou somente nas aberturas de segunda-feira. Então, toda segunda-feira ele vai para o mercado e entra pesado. Ele entra pegando mais ou menos aí uns R$ 1.000 por segunda-feira. Então, a gente vem aqui, ó, eu até marquei. Primeira segunda-feira do mês, com um saldo lá de 6.500, você coloca 250, aguenta as três reversões, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Então, você troca aqui pelo valor que você precisa e tem que ter o saldo adequado, né? Então, aqui, com 6.500, ele terminou o mês com 7.750. Deu um lucrinho, né? De R$ 1.000, deu 1.250. Então, é arriscado, mas as segunda-feiras a gente tem uma teoria que quem está posicionado de sexta para segunda precisa sair do mercado de forma urgente. Então ele precisa controlar bem a abertura da segunda-feira. Então você vê que são dias de sinais muito fortes. Então, quando ele dá umas porradas controlando o mercado. Então, é desvantagem se abre gap muito alto, o gap é muito baixo. Então, por isso, os gaps da segunda-feira normalmente são baixos, então são curtos, porque existe esse controle, né? Porque imagina, do outro lado, quem tem muito contrato e passou o fim de semana muito exposto, se começa na segunda-feira com um gap muito grande, ele pode passar até o dia inteiro fazendo preço médio para puxar o preço para um preço legal para ele. Então tem um controle muito forte do leilão da segunda-feira. Você vai ver isso na pele quando você começar a operar às segundas-feiras. Segunda-feiras é um bom dia para a gente estar operando. Tem outros gerenciamentos aqui que eu até cortei, não vou colocar nesse vídeo, que é mais avançado. Tem, por exemplo, tem o gerenciamento de preço médio. Ele é bem avançado, ele é mais perigoso, precisa de capital bom para operar, mas é bem viável. Praticamente passou todos os meses aí 100% no preço médio. Eu sei que muita gente tem muito medo de preço médio, se fala muito na internet que era ruim. Eu mesmo tinha um preconceito danado com preço médio, mas durante essa caminhada eu conheci um milionário e acho que você já até apareceu aqui, é o Orlando. E ele só faz preço médio. Ele ficou rico fazendo preço médio. Então, eu não sou ninguém para criticar quando eu vejo alguém que está fazendo disso e virando a chave e vivendo de preço médio. Então, ele entrou aqui, ele utiliza nossas entradas, né, para poder fazer ah, as entradas ali no mercado, ele gosta, mas o operacional dele é totalmente voltado para o preço médio. Então, não cabe a mim que eu tenho preconceito com o preço médio falar para ele que não dá certo, para ele parar aquilo que não dá certo. Então, eu já vi dias bons deles, já vi dias ruins, mas ele tem a maioria dos dias bons. Então, não vale criticar se a gente nem usa, né? Só quando a gente vê gente usando da forma errada, tudo bem, a gente fica com medo. Mas se você vê alguém dando certo para ele, então existe a brecha para a gente pelo menos abrir a mente e ver como funciona, né? Então, o preço médio eu vou ensinar em outra aula. O foco aqui dessa nossa aula é entender como que funciona a nossa estratégia e como adequar ela ao nosso saldo, né? Então, o que eu recomendaria para você é só operar os 10 dias de cada mês da estratégia, preparar 3 reversões e perfeito. Tá aí uma estratégia que vai te dar dinheiro no comecinho de mês. Ela tem os seus riscos, você já entendeu quais os riscos delas, passou da terceira reversão. Se você não tiver saldo para segurar as próximas, a conta vai acabar. E é isso. Você tem que entender que existe o risco operar na bolsa de valores, né? Então, se você entender uma boa janela para operar e conseguir extrair dinheiro disso, perfeito. Se você quiser operar o resto do mês, você sabe que pode vir a terceira reversão, né? O que eu faria se fosse operar o mês todo, operar o mini índice?
eu abaixaria a mão, entraria com um contrato, eu deixaria ter umas quatro reversões seguras, né? Saldo para quatro reversões, para uma emergência, se precisar, eu ter como me defender. Mas, como eu disse, não existe estratégia infalível, você tem que entender os riscos. Então, aqui são gerenciamentos mais perigosos, porque você vai estar evitando, né, a terceira ou a segunda reversão, mas você vai ter o teu lucro aí reduzido. Não vai ser, não vai ser muito grande. Até com uma reversão só, ela apanha. Você vê, comecinho do mês, precisa de reversão. Tem uma, tem uma certa margem que a gente precisa ter para poder trabalhar certinho com essa estratégia. Então, esse aqui foi o meu diário de B3. Então, acho que já ficou bem gravado aqui. Se quiser, a gente volta, faz isso aqui de novo. Mas só seguindo a simulação dentro dos 10 dias aqui, o índice é muito lucrativo. Pelo menos para mim, eu pago as contas no mês só com 10 dias de mercado. Tá bom? Então a gente vai começar a falar agora de Nasdaq. É onde o dinheiro de verdade está. Tá bom? Então deixa eu só fechar aqui. Então a gente vai começar a falar agora sobre gerenciamento para Nasdaq. Nasdaq, diferente do mini índice, a gente vai operar através de mesas proprietárias. Eu gosto muito da Apex. Ela permite a gente ter 20 contas lá, né? E como que eu faço a nossa estratégia, o gerenciamento dela? Então, a princípio, tudo começa com uma conta. Então, com uma conta, a gente setando até duas reversões, a gente tem esse desempenho aqui, ó. Desde fevereiro até agora, só chegou na terceira reversão, né? Que abala a nossa conta agora, no mês 6. Então a gente tem um crescimento muito bom. Então eu fiz essa simulação desse lado aqui, ó. Então, todo dia aceitando até duas reversões. A estratégia deu muito certo na abertura. A gente acertou muito. Poucos dias foram de primeira reversão e poucos mesmo de duas reversões. Mas aguentou. A nossa, a nossa derrota veio aqui, ó, no mês 6, né? Dessa conta. Se fosse uma conta iniciando nesse dia aqui, ela teria dado duas reversões, não teria capital suficiente para ir para a terceira, que é 1.800. A conta começa com 1.500, né? Então, mas se ela tivesse começado lá atrás, ela teria aguentado tranquilamente, né? Então não tem problema essa questão. Ele vai crescendo conforme o tempo, mas ele deu uma recuada legal aqui no final. Então, a princípio o que a gente pode fazer? Você recebeu a conta teste. Você pode fazer 30 dias para aprovar. Então, são 15 dias, né, de US$ 100 para aprovar a conta. Depois de certo ponto, ela já vira conta real, né? E você tem que fazer mais 15 dias para poder chegar no saque. Então, na verdade, 16, né? Tem que ter 1.500 mais US$ 100 de colchão. Fez o colchão? A partir do colchão você tem direito a sacar. Então, todos esses dias aqui você teria direito a sacar. Vai fazendo e vai sacando. A cada 8 dias você pode pedir o saque na Apex. Isso com uma conta, né? Então, se você tivesse 20 contas fazendo essa operação, você estaria aqui chegado no máximo de 10.400 com uma conta de 1.500. Então, é um procedimento de longo prazo, mas é aquela. Dá para provar até rápido também. Então, por exemplo, você pega um dia e dá um tiro, né, de 1.500 e aprova a tua conta. Então, quer dizer que a partir do segundo dia você já tem uma conta liberada para começar a fazer o saldo e saque. O que que acontece? Se você começa hoje e dá uma terceira reversão, como deu aqui no mês 6, você acaba perdendo a tua conta e principalmente você começou aqui, né? Fez o 30-30 e quando era para começar a sacar, deu errado. Qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é a seguinte: você vai fazer uma conta principal e uma conta secundária. E você pode escalar isso quantas vezes você quiser. Então, a conta principal, eu faria aqui os 1.500 no teste.
Digamos que essa aqui é a fase de teste. Fase de teste. Fase de teste. Aprovou. Essa aqui, daqui para baixo, são 15 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa aqui vai ser a nossa fase de colchão, né? Então, a gente precisa de 16 dias para chegar na fase de sacar, né? Fase colchão. Ó, que é o que a gente tem que manter na conta para ela ficar viva, né? Aí depois a mesa não deixa você abaixar mais que isso. Então fase colchão e fase saque. Tudo que a gente fizer aqui para frente é saque. Então se a gente tivesse começado essa conta e chegado na fase de saque, o que eu faria? Eu juntaria um dinheiro já, compraria a segunda conta. Essa segunda conta ela vai seguir um gerenciamento diferenciado dessa primeira. Quando a primeira já estiver dando saque, o primeiro saque que você vai fazer é comprar contas de secundárias. Vai tentar fazer a mesma coisa, vai tentar provar rápido, né? Vai tentar dar tiro e já deixar ela na fase de saque. Deixar várias contas de reserva. Então na Apex a gente pode ter 20 contas. 20 contas. Então, começando uma conta para conta saque, né? Conta principal. E as demais contas secundárias. Põe conta de reserva. Então, o que você pode? Pode ter, no começo você vai ter uma na principal, né? E uma na reserva. Conforme o tempo vai crescendo, com essa primeira aqui, você garante o máximo de contas reservas. É o que eu faço. Então, você pode ter aí 19 contas de reserva. Como que funciona o gerenciamento dessa conta de reserva? Você vai deixar ela pronta para sacar, né? Na fase de colchão. Pode deixar elas na fase de colchão, não tem problema. E o que acontece? Eu gosto de deixar minhas contas de reserva nessa faixa aqui. Ela chega aqui aprovada, ela já é uma conta PA. Então eu não vou apertar ela do jeito que ela aperta a conta principal. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela correr junto com a principal, mas só em dias que der uma reversão, no dia seguinte, o normal do mercado é já pagar de primeira. Por quê? A gente tem um histórico mostrando que quando ele faz algum tipo de armadilha na abertura, o mercado no dia seguinte ele entra com muita força. Então, vamos ver se isso aqui bate com a realidade do que a gente visualizou. Então, toda vez que tiver uma reversão, no dia seguinte eu vou entrar com a conta reserva. Uma entrada só, sem reversão. Só uma entrada. Acertei aqui também, ó. Uma reversão, no dia seguinte veio zero. Uma reversão aqui, no dia seguinte veio zero. Então, a sua conta reserva, você pode deixar ela subindo bem aos poucos, não tem problema. Ela vai subir, ela vai ficar lateral, mas no final do mês ela pode te dar um lucrinho, né? Então, não tem problema. Faz a fase, deixa ela aqui na fase de saque ou na fase de colchão e deixa ela como reserva. Quanto mais conta reserva, melhor. Essa aqui vai ser a principal, ela que vai dar os R$ 500 por dia pra gente, né? US$ 100. Essa aqui que a gente vai usar para fazer saque. Essa aqui vai correr junto para ser a substituta caso essa aqui dê problema. Então o que eu faço? Eu vou deixando essa aqui e vou acumulando. Então, quanto mais contas eu tiver de reserva, melhor. Vai chegar um momento que você vai poder equilibrar. Por exemplo, aqui você deixa 5, aqui você deixa 15. Vai chegar um momento que vai ficar bem legal, aí você vai conseguir colocar 10 na principal e 10 de reserva. E você pode ter outras mesas, né? Então você pode fazer isso com várias empresas. Mas a gente está falando aqui só da Apex. Então o interessante é que você deixe correr essas contas de reserva junto com a conta principal
mas a de reserva só vai até a primeira reversão, né? Zero reversões, né? Ela só dá a primeira entrada, deu errado, ó, teve um dia que deu errado. Aqui, essa aqui deu uma reversão, no dia seguinte deu uma reversão de novo, acabou tomando um stop. Não tem problema. Aí, o outro mês, mesma coisa, voltamos a. Ela vai correndo junto e vai evitando os dias de duas reversões. Aqui deu uma. E só vou esperar ele voltar para o normal, né? E espero esses dias aqui. Não teve. Então essa conta manteve, ela sempre mantém viva as de reserva. Aqui pagou, aqui pagou também, pagou aqui, aqui tem que marcar, aqui pagou. Então a conta vai crescendo conforme a principal. A principal nos dá nosso saque diário, né? Nosso, nosso ganho principal. E a conta reserva ela fica aguardando. Caso dê errado na primeira conta, você tem uma para substituir no dia seguinte. Então, por exemplo, você começou aqui, já estava na fase de saque por aqui, né? Quando desce ou der o stop e a conta estourou, você pega daqui e joga ela para cá. E vai continuar teu histórico até nos próximos dias. Então, sempre é bom ter equilibrado, né? De um para um, né? Porque aí, se você tiver 10 contas aqui na principal, imagina, 10 contas vezes 100, a gente está falando de US$ 1.000 por dia. Então, esse aqui é um gerenciamento que eu uso para Nasdaq. É bem conservador, a gente vai crescer de uma forma que a gente mantém uma conta sacana e outra de reserva. Então, eu encontrei esse método aqui pensando no longo prazo. Então, se você tem uma renda diária e tal, você pode utilizar em outras formas de ganho, você vai eh, investir em outros campos, porque isso aqui também não é infalível, pode dar, pode dar duas reversões no dia e dar, desculpa, pode dar três reversões dias seguidos, né? Isso acaba matando as nossas contas reservas. Mas você vê o tanto de dia que teve sem chegar na terceira reversão? A gente está falando de quase meio ano sem dar a terceira reversão. Então, mesmo a gente tendo um gerenciamento muito pensado, muito analisado, pode acontecer. Mas o importante é a gente se precaver e e ter uma renda passiva, né? Que vai entrando conforme a gente vai se preparando. Tá? Então, começou uma conta, tenta aprovar ela o mais rápido possível, provavelmente um tiro. Tem aulas aqui dentro que eu explico como identificar um dia forte, um dia fraco. Então, escolher um dia forte, tenta aprovar ela num tiro só, e o resto você faz na 100 por dia, né? 15 dias, aprova a fase colchão e vai para a fase saque. Quando você estiver na fase saque, investe tudo em conta reserva. Fez uma boa parcela de conta reserva, tenta passar elas na fase de teste rápido, né? Com tiro, com dinheiro do saque, vai aprovando contas e vai deixando elas contas PA. Aprovou a conta, paga a conta PA, né? E vai deixando várias contas de reserva. Quando você tiver algum problema aqui na conta principal, você só traz a conta reserva para frente, né? Você pode fazer isso em várias camadas. Você pode fazer em 3 camadas, por exemplo, dividir um terço, né? Então, colocar aqui 5 na principal, 5 na na primeira reserva e 5 na, na terceira reserva. Isso aqui fase de teste. Então você pode ter vários gerenciamentos, mas o que eu recomendo é ser de 2 níveis, né? Que uma sempre vai substituir a outra. Então esse aqui é o gerenciamento que eu uso. É um vídeo bem legal que eu faço para os mentorados, né? Então você consegue ter uma renda na B3, aliado com a Nasdaq, você já consegue
tirar uma boa fatia aí do mercado. Uma é com saldo próprio, né? Tanto que você chegou na fase saque aqui, você pode começar a jogar esse dinheiro aqui como para sua conta da B3, né? Então, da B3 você pode estar investindo nos primeiros 10 dias da, da B3. Então, Nasdaq é bom porque a gente pode alavancar com várias contas e é capital financiado, né? Ou você pode repensar todo esse projeto aqui de uma forma mais rápida. Por exemplo, deixar o fase colchão só para um dia só. Então, é muito arriscado, mas se você tiver capital, então faz o teste num dia, faz a fase colchão no outro e o resto é só saque. Mas tem formas mais fáceis, tem mais formas mais difíceis, mas o que eu recomendo é isso. Tenta provar num dia só a fase teste, no resto você faz colchão. Depois que fez o colchão, entrou na fase saque, primeiro saque, vai comprando contas de reserva. Mantém um bom saldo de conta de reserva e deixa elas correr junto. E elas têm um dia para elas poder operar também. Você também pode colocar estratégias mais leves nessas contas de reserva, para elas ir crescendo aos poucos, mas esse é um tema para outro vídeo. Aqui eu queria mostrar como que eu faço o gerenciamento de várias contas ao mesmo tempo. Então só o básico aqui, você já consegue se manter vivo aí no mercado por muito tempo. Então a gente está aí desde fevereiro, todas as operações gravadas, acompanhadas aí pelo canal. Então você consegue ter esse desempenho legal aí no mercado financeiro. Então, essa conta aqui, se tivesse começou lá atrás, ela ainda está viva, né? A gente não pode ir para a terceira e quarta reversão porque essa conta aqui ela tem direito a só 30 contratos. Então não tem como fazer muitas reversões, porque vai faltar contrato. Então nem compensa ir para a terceira reversão, tá bom? Não, na verdade, a mesa nem deixa a gente ir. Mas você vê que até a conta que vai de reserva, ela tem um crescimento ao longo do tempo, né? Então ela é bem consistente nessa estratégia aqui de só esperar o dia da primeira reversão. No dia seguinte ele sempre dá bastante força na abertura, acaba não voltando para trás. Isso é excelente. Então acho que já falei muito. Ah, acho que eu vou passar aqui. Então, de gerenciamento a gente já terminou. Eu acredito que essas duas partes, a primeira parte que ficou gravada lá no mini índice já ficou boa. E essa segunda parte é do Nasdaq. Dá para fazer bastante grana com o Nasdaq, eu tenho certeza. Se você aceitar, montar a sua planilha aí, vai dar um bom resultado. Eu vou disponibilizar essa planilha e a do mini índice para o pessoal analisar. Mas para vocês aqui, eu vou deixar ela completa, tá bom? Obrigadão por ter assistido. As próximas aulas já estão saindo aí na Kirvan. Abraço, gente.